Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado pela gentileza de nos atender. Presidente da Federação Paulista de Futebol. Ninguém podia prever o corona. A verdade é que não dá para se cobrar nada de ninguém. Mas, presidente, e aí? Caso como esse do Santo André, deve existir outros times na mesma situação. O que pode ser feito? Boa noite, presidente. Prazer em falar com o senhor. Boa noite, Flávio, Vampeta, Edgar, Celso, Garrafa, Michele. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, TV Gazeta. A pandemia que ocorreu no mundo, né, não é uma coisa única aqui no Brasil, é mundial, paralisou a economia, paralisou o futebol, paralisou tudo mundialmente. Aconteceu. E aí nós temos nos reunido, temos um diálogo constante com os clubes. E o que os clubes decidem, o que os clubes caminham do A1, do A2, do A3, é, em primeiro lugar, a saúde de todos os envolvidos, sem nenhuma exceção, todos em casa, todos com as suas estruturas desmontadas, desligadas, cuidando da saúde deles, dos familiares, dos envolvidos. Em primeiro lugar, a saúde, antes de tudo. E no momento correto, no momento possível, de um retorno do futebol, sempre preservando a saúde, sempre de acordo com os protocolos médicos, o doutor Moisés está preparando para terminar o Paulista, de acordo com os governos, com as autoridades de saúde. O que nós conversamos com os clubes esse caso que é o do Santo André, é da Ilha de Limeira, é do Água Santa e quase que metade do Mirassol. São os clubes que perdem mais atletas, todos perdem. Porque o investimento dos clubes na Série A1, na Série A2, na Série A3, é um investimento com tempo determinado, com o tempo das competições. Os jogadores que custam mais estão contratados por esse período. Então, com certeza, quando o futebol voltar, todos vão perder. Esses clubes que eu citei vão perder mais. E o que vai ocorrer? A janela de inscrições e registro vai caminhar junto. Vai caminhar até a reabertura do campeonato, até a volta do futebol. E aí os clubes terão a condição de negociar. No caso do Santo André, que está aí o Edgar, fez um trabalho brilhante no São Bernardo, fez um trabalho brilhante de novo, profissional competente, moderno, novo no Santo André, para conversar com ele, com a comissão técnica e com os atletas. Aqueles que puderem e quiserem continuar, renovar para terminar a competição. Eu acho que todos os clubes vão querer, porque a campanha foi muito boa. E os que não puderem ou já tiverem outra equipe, eles vão poder colocar um atleta novo para terminar. Então, em questão de elenco, todos terão elenco para terminar o campeonato. Provavelmente, com certeza, não provavelmente, muitos elencos terão muita modificação, o outro um pouco de modificação, alguns nenhuma modificação. Mas teremos, sim, elencos modificados para a volta do campeonato. Vamos conversar com o presidente, Celso. Presidente, boa noite. Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo à Mesa Redonda. Na Itália, saiu uma informação nesse final de semana de uma emissora de lá, teve a Sky Sport, de que a UEFA pretende voltar com a Liga dos Campeões em agosto, o que significa que os campeonatos nacionais por lá voltariam em julho, mas isso também é uma especulação. E o pico da doença começou lá muito antes do que aqui. A gente nem atingiu ainda o pico. Então, muito provavelmente, muito difícil uma volta antes de agosto, por exemplo. Com que data vocês estão trabalhando em cima do que está acontecendo no mundo? E se, mesmo que o calendário fique muito apertado, é possível concluir os estaduais e ainda fazer o Campeonato Brasileiro? Boa noite, Celso. Realmente, o epicentro da doença na Europa chegou antes do que aqui no Brasil. Isso é um fato. Outra coisa que a gente precisa analisar é que a experiência do que aconteceu lá proporcionou às nossas autoridades aqui no Brasil, municipal, estadual e federal, a tomarem atitudes que evitem um pico da doença do tamanho que foi lá. Isso é ruim para a gente estar depois, mas é bom para a gente aprender com a experiência dele. Segundo, as pessoas, os médicos, os cientistas que estão trabalhando com essa doença.
Agora, é como você disse, ninguém sabe a data. O que a gente tem é um entendimento muito grande com os clubes, com o CBF, com atletas, sindicatos, federações nacionais, com árbitros, para que, no momento oportuno, a gente esteja preparado para a volta. Que a hora que for possível, da forma que for possível, quando for possível, não se perca tempo para voltar a jogar futebol. Que a gente só utilize o tempo para a preparação dos atletas e dos árbitros. Que a estrutura já tenha feito e que os protocolos de saúde já estejam planejados e prontos para serem utilizados. Vampeta. Boa noite, presidente. Saudade. Vendo em relação ao futebol de São Paulo, né, que é diferente de todos os estaduais do Brasil, nós temos aqui a 4ª divisão, que pode se prolongar, né, a própria 3ª divisão, a A3 e a A2, e olhando os times da A2, eu acho que só o São Bento tem calendário assim pro ano todo que joga a Série C do brasileiro. Eu acho que a maior dificuldade deve estar só nos times da A1 mesmo, né, porque a gente tem ali times que jogam o Campeonato Brasileiro, da Série A1 do Campeonato Brasileiro, a 1ª divisão do Brasileiro e da 2ª. Né? A maior dor de cabeça está no time da A1 mesmo, presidente? Sim. Boa noite, Vampeta. Boa noite. Isso vai passar para a gente poder estar ao vivo em cores e botar a conversa em dia. Vai passar, se Deus quiser. O cenário mais difícil é da Série A1, porque 13 clubes vão ter competições nacionais. Na A2 tem o São Bento na Série C e o São Caetano na Série D. As duas equipes têm calendário nacional. E a A3 não. A A3 tem uma folga. Na reunião que nós fizemos com eles na sexta-feira, fizemos uma reunião com todos os presidentes de clubes da Série A3, a estratégia foi voltar com calma, voltar no momento oportuno. O A2 a gente vai ter que aguardar para esperar acontecer. O A1, sim. O A1 tem que haver um entendimento, porque São Paulo, a Federação Paulista, os clubes de São Paulo, eles querem jogar as competições nacionais como foram programadas. A A com 38 datas, B com 38 datas, a C como foi programado e a D como foi programado. Então vai ter que ter um entendimento, todo mundo vai ter que se falar, vai ter que se conversar. Nós temos a seguinte facilidade, o estadual, né, aqui em São Paulo, são 6 datas, e que você não precisa de um protocolo tão rígido. Não em questão da saúde, mas, por exemplo, em questão da logística. Tem um time de aeroporto para viajar para a competição nacional, o aeroporto para viajar na competição internacional, hotel, locomoção, check-in, check-out. Então, o protocolo facilita aqui em São Paulo, não na área de saúde, mas de logística e tal. Então, isso pode ser que, adiante, o início seja mais fácil no estadual nessa questão. Mas, se não houver uma união de clubes, de federações, de CBF, de atletas, de árbitros, uma compreensão de vocês, da imprensa, para se criar um modelo novo, esse futebol que a gente viu até hoje, na minha opinião, não vai existir mais. Nem os números, nem as cifras, nem a forma de que é feito, a organização dos eventos. Nós vamos ter uma mudança muito grande, porque, primeiro, os orçamentos que existem hoje nos clubes, seja ele da 2ª divisão, da A3, da A2, da A1, não vão existir mais. Serão outros números, é outro mundo. A indústria está sofrendo, o comércio está sofrendo, o povo está sofrendo. Vai ter menos dinheiro. Os governos vão ter que investir verbas que eles não têm na saúde das pessoas. Então vai ter menos dinheiro do governo para outros investimentos em 21 e 22. Nós vamos ter um país diferente, nós vamos mudar como pessoas, nós como família, nós como profissionalmente, particularmente, o mundo vai mudar. Então nós vamos ter que ter bom senso, equilíbrio e união, unidade, para construir um novo modelo. Qual é a ideia? Que 2020 aconteça tudo que tiver que acontecer para impactar o mínimo possível em 2021. E isso é quando tiver alguma sinalização de que a pandemia está controlada. Antes disso, é só se preparar, estudar, planejar para a volta.
Garrafa, estamos com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, tentando equacionar o momento. E aí realmente não tem como criticar nada. O que vai fazer? Como é que vai pegar uma situação dessa? Não tem jeito. Pois não, Garrafa? Presidente, boa noite, obrigado pela participação conosco aqui no Mesa Redonda. Vamos continuar nesse aspecto financeiro. A informação, logo quando surgiu o coronavírus, era de que a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, no caso a TV Globo, teria colocado à mesa a seguinte questão: se não continuar o campeonato, ela para o pagamento. Gostaria que o senhor passasse qual é a real situação. Me parece que ainda falta uma parcela agora com essa decisão da federação de que o campeonato apaga. Esse dinheiro vem já para a mão dos clubes ou só vem quando o campeonato retomar? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, o Montemor aqui com a gente, até antes do programa já falava das dificuldades que não só o Santo André vai passar com término de contrato de jogadores. Que ajuda real e efetiva a federação financeiramente pode contribuir com os seus afiliados? Vamos lá, por partes. Assim que os clubes decidiram suspender as competições do A1, do A2 e do A3, ressaltando que quem tem contrato com o Grupo Globo é o A1 e o A2, o A3 é o investimento da federação com o recurso, com o percentual que ela recolhe das televisões do A1 e do A2, ela investe no A3. Ela suspendeu até que a competição retorne. Falta realmente a última parcela. Os clubes não receberam, nem do A1, nem do A2, nem do A3. E a expectativa é de, em se programando a volta e se preparando a volta, com datas, o campeonato voltar a funcionar, a Globo volta a pagar e os clubes voltam a receber. Nesse instante, nesse momento, o que nós temos conversado com os clubes é fechar as torneiras, cortar os custos, o dinheiro vai faltar, negociar com seus credores. A federação já suspendeu mais de 50% dos contratos que ela tem. Não tem recurso. Mesmo recebendo o recurso, depois que o futebol voltar, a dificuldade vai ser enorme. É outra realidade. Eu acho que os clubes, como Santo André, Internacional, Água Santa, muito do Mirassol, que são os clubes que mais sofreram, eles terão um benefício financeiro e um prejuízo técnico. Pode ser que eles percam atletas nesse retorno, mas os que ficarem, os números serão diferentes, os valores serão diferentes. Quem for contratar atleta, seja de clube do A1, seja de clube de grande receita, como o do A3 da segunda divisão, serão números diferentes. Não vai ter dinheiro para se fazer futebol com o orçamento que existe hoje. É uma nova realidade que tem no futebol, que tem no mundo. Vai sentir supermercado, vai sentir a padaria, vai sentir o açougue, vai sentir a farmácia, vai sentir o povo brasileiro. Todos vão sentir uma diferença. Logo, com menos dinheiro, o orçamento é menor e vai ter que se adaptar a uma realidade nova. Michele? Presidente, boa noite. Olha, o Martins Júnior, Cleiton Ribeiro, Nego Bala, vários telespectadores, Tarcísio Pereira, mandando mensagens pra gente aqui. Eles querem saber o seguinte: a final do Paulistão vai ser em jogo único? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo aqui. Não, nós vamos terminar o Paulista exatamente como estava programado. Uma quarta de final, uma semifinal e 2 finais. Tá certo. O Edgar, você quer fazer uma pergunta, um apelo ao presidente da federação? Quer falar com ele? Não, claro. Com certeza eu quero falar com o Reinaldo. Boa noite, presidente. Prazer falar com você. Te devendo uma visita, assim que tudo isso passar, farei questão de visitá-lo aí. Não, eu queria só pinçar tudo que o presidente falou. Eu acredito que a gente vive hoje um momento, e não estou falando de futebol, falando um momento na sociedade, no mundo, que as coisas precisam ser mudadas, como o presidente falou. E eu vejo que uma das principais coisas que a gente precisa mudar é a gente ser mais solidário um com o outro, né? O ser humano ele é muito egoísta, seja individualmente, seja nos setores que ele participa, está sempre preocupado em olhar para si mesmo. Um exemplo que foi dado na Federação Paulista pelo Santo André, pelo Água Santa e pela Inter de Limeira, que realmente são as 3 equipes que mais vão sofrer, foram de solidariedade. A gente não pode tomar uma decisão
de 16 clubes baseado no problema de 3. Né? Então, quando você senta 16 equipes e você pensa no bem comum, todo mundo vai perder, o Corinthians vai perder, o São Paulo vai perder, são outras perdas. A do Santo André é uma, a do São Paulo e do Corinthians são outras. Mas a gente precisa decidir solidariamente. E o melhor para o Campeonato Paulista é que ele termine e que algumas coisas sejam feitas para que essas 3 equipes, mais o Mirassol, como o presidente falou, não sintam tanto o impacto. E o fato de você abrir mais inscrições lá para frente já é alguma coisa que ajuda bastante as equipes. Então eu vejo que a reunião na Federação Paulista foi muito importante e deu um exemplo para a sociedade de como você deve decidir fazer as decisões grandes, sempre em conjunto e pensando no outro, não só individualmente. Diga, você tem razão, eu concordo com você. Você sabe que eu tenho uma admiração e respeito pelo seu trabalho. Não estou falando aqui na TV Gazeta, falei para você na federação. Já te disse, a gente fala sobre futebol na federação, a gente conversa e você sabe da nossa relação. Se eu pensar diferente, eu falo também. Se eu discordar, eu falo também. Nossa relação é muito, muito clara e é exatamente isso que o futebol de São Paulo mostrou nas 3 divisões. Unidade, como eu nunca vi na minha história de dirigente de futebol, e olha que eu já tenho um tempinho rodado aí. E na reunião, fisicamente, quando suspendemos o campeonato lá na federação, e agora, quarta, quinta e sexta, nos conselhos, nas novas reuniões, por videoconferência, há uma união, há um entendimento. O futebol mudou a nossa cabeça como um todo. A minha, dos presidentes de clube, dos envolvidos, médicos, está mudando dos atletas, os árbitros estão pensando diferente. Nós temos que mudar o nosso jeito de ser. A gente tem que ser solidário. A gente tem que pensar no todo. O nosso produto é a competição. O clube vai ser melhor remunerado se a competição valer mais. Eu acho que esse acontecimento vai levar a uma mudança no futebol brasileiro. Eu acho que essa legislação nova que está lá no Senado, lá, é uma mudança. O clube empresa poder vir, a gente poder receber investimentos, e não é para o clube grande. Eu sinto muito no interior de São Paulo. O Santo André é um cara, o São Bernardo já era um clube empresa, mas tem clubes no interior de São Paulo. Se tiverem a possibilidade de virar uma empresa, e não estou falando de investimento estrangeiro, de um monte de dinheiro, eu estou falando de 3, 4 empresários bem-sucedidos da região que querem tocar o futebol. Isso vai caminhar, isso vai melhorar, isso vai evoluir. Os clubes vão ter que caminhar com a negociação coletiva de direito de televisão. Hoje, só Brasil e México é que negociam individualmente o Campeonato Brasileiro, os campeonatos nacionais. Os outros são as melhores ligas do mundo, é negociação coletiva. Vale mais, consegue negociar melhor. O exemplo que deu agora a CBF e os clubes, depois de muito tempo a gente falando de direitos internacionais, encerraram, conseguiram fechar um acordo bom com uma empresa séria, uma empresa internacional, de direitos internacionais, coletivamente, e esse vai ser o caminho. Legislação nova, negociação coletiva e respeito, união em prol do nosso produto, em prol do futebol. Falar primeiro da competição. O que é melhor para a competição? Segundo passo, o que é melhor para cada um? O todo vai ser sempre muito mais forte. Se a gente se unir, como disse o Edgar, nós vamos sair dessa situação mais cedo do que a gente prevê. Presidente, muito obrigado pela sua participação conosco, obrigado por atender a gente nesse horário. Vamos torcer para que tudo passe rapidamente, que a gente possa voltar a ver o futebol que está fazendo muita falta para todos nós. Obrigado, viu, presidente? Uma boa noite. Obrigado, boa noite, Flávio. Saúde para vocês todos, para a família, para nós todos. Um abraço. Obrigado. Vamos relembrar